Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim dar algumas dicas para vocês de como organizar a sua agenda semanal. Como conseguir conciliar os seus diversos papéis na vida, pessoal, profissional, como você definir as suas prioridades e tornar a sua semana mais produtiva. Então, se esse é um assunto do seu interesse, eu já vou começar pedindo para que você curta o vídeo aqui embaixo e se inscreva no canal, porque vão ter outros vídeos sobre assuntos de organização e planejamento também, para eu compartilhar as dicas que eu uso no meu dia a dia com vocês. Bom, esse é um tema que o pessoal no Instagram, para quem não me segue ainda, o meu perfil é o Mari Brancati, me segue lá também. Eu gravo bastante stories no dia a dia, então dá para vocês acompanharem um pouco mais da minha rotina, de como que eu levo a vida. E muita gente me pediu no final do ano passado, foi um assunto bem recorrente, quando eu postei uma foto do meu planner, agora desse ano de 2018, para que eu falasse sobre isso, como que eu me organizo, de que forma que eu organizo o meu dia a dia, minha semana. Então, eu não utilizo grandes recursos para minha organização semanal. Cada um, na verdade, encontra a melhor forma de se organizar, encontra as melhores ferramentas para utilizar. Eu, particularmente, não me entendo bem com ferramentas digitais, com tecnologia para esse tipo de coisa. Então eu gosto de ter tudo no caderno, no papel, num planner de papel, onde eu possa escrever, onde eu possa ticar as coisas. Até eu encontrar esse formato, que hoje eu acredito que é o formato ideal para mim, para o meu momento de vida, eu tentei diversas outras formas, eu já errei muito, já acertei, e com o passar do tempo eu fui fazendo alguns ajustes até chegar na forma que eu me organizo hoje. Eu me organizo sempre uma vez por semana, no geral nas sextas-feiras, e aí quando eu vou ter algum compromisso na sexta-feira, de repente alguma viagem, alguma coisa que vai tornar a minha sexta-feira mais curta, eu antecipo essa atividade para quinta-feira. Então, acho que uma coisa muito importante é assim, defina um dia para fazer isso. Tem gente que se entende melhor fazendo isso na segunda, tem gente que faz isso no domingo. Eu gosto de fazer na sexta-feira para que eu tenha o meu final de semana livre e para que eu já comece a segunda-feira sabendo como minha semana vai acontecer. Eu me organizo também, primeiramente, anualmente. Aí eu organizo também uma agenda mensal e aí com base nessa agenda mensal, eu vou semana a semana organizando o meu dia a dia. Alguns pontos que eu quero colocar também antes de mostrar na prática como que eu me organizo semanalmente são as seguintes. Determine atividades, determine ações, tarefas para serem cumpridas durante o dia que sejam realistas, porque muitas vezes a gente acaba colocando um número muito maior de atividades para serem feitas do que o nosso dia comporta. Então a gente precisa ser realista. No início, quando eu fazia esse planejamento, eu colocava muito mais coisa do que eu conseguia cumprir na minha agenda. E com o tempo eu fui entendendo quanto tempo que eu levo para concluir cada atividade e aí eu consegui ir ajustando esse ponto. E dentro da agenda, vocês vão ver que eu gosto muito de trabalhar com cores que diferenciam as diversas frentes da minha vida. E aí, com essa cor, eu consigo olhar a foto daquela agenda e entender perfeitamente de que forma que essas frentes da minha vida estão ou não equilibradas. Então, quando eu vejo muito azul, que é relacionado à minha vida pessoal, eu sei que aquela semana eu tô cuidando bastante de mim e tô trabalhando menos. Outras semanas eu tenho a agenda toda cor-de-rosa, que são os compromissos da panela de duas. Então eu sei que após aquela correria eu preciso dar uma equilibrada e colocar algumas coisas relacionadas a mim também. Eu particularmente sou alguém muito visual, então eu gosto de trabalhar com cores, com legendas, com coisas que eu olhando eu consiga identificar o que está acontecendo. Outro ponto, além desse equilíbrio dos seus diversos papéis na sua vida, é não postergar coisas que podem ser feitas agora. Então às vezes a gente vai acumulando um monte de pequenas atividades, essas atividades poderiam ser feitas muito rapidamente se a gente fizesse naquele momento, e a gente acaba postergando aquilo, de repente a gente tem uma lista enorme de pequenas atividades, muitas vezes elas já perderam importância, não tem nem mais sentido serem feitas, e isso não dá uma sensação de satisfação, sabe, de produtividade. Então, algo que eu tô tentando muito aplicar nesse ano no meu dia a dia é não postergar as coisas, é não deixar para depois o que eu consigo fazer agora, o que dá para encaixar para ser feito agora. E outro ponto é você priorizar.
Então, dentro do nosso dia, acontecem imprevistos. Tem dias que a nossa agenda tá mais cheia, tem dia que a nossa agenda tá mais tranquila. Agora, a gente precisa ter algumas prioridades dia a dia e semanalmente, de isso eu preciso concluir essa semana, isso eu preciso concluir hoje, para que a gente não se atrapalhe e possa levar o nosso dia com mais foco e, por consequência, ter uma produtividade melhor também. Bom, a primeira coisa é que eu uso uma agenda só para todos os meus compromissos. Eu consolido tudo em uma agenda só. Meus compromissos pessoais e meus compromissos profissionais. Eu acho que eu fazer diversas agendas me atrapalha, porque a minha vida é uma vida só, né? Apesar de ter diversas frentes, é uma vida só. E aí eu uso diversas cores de canetas diferentes para eu conseguir identificar qual é a categoria do meu compromisso, da minha atividade, e eu uso esses marca-textos que vão identificar para mim se é uma atividade que eu vou remarcar quando eu coloco de rosa, então não consegui concluir essa atividade, eu vou precisar remarcá-la, eu marco de rosa. As atividades concluídas eu tico com amarelo, vou mostrar para vocês. E com a canetinha vermelha eu coloco compromissos cancelados ou coisas que eu acabo não fazendo mais por algum motivo. Então aqui eu tenho uma visão geral do meu mês, onde eu coloco os meus principais compromissos, as coisas que eu preciso fazer, que eu preciso realizar. Tudo que é de rosa é da panela de duas, tudo que é de laranja é relacionado ao blog, tudo que é azul é relacionado aos meus compromissos pessoais. E aí, tudo que vai surgindo de compromisso, de médico, que porventura eu vá marcando, por exemplo, aqui em fevereiro eu já tenho alguns médicos que eu marquei. E vermelho é aniversário. E aí eu vou colocando em lápis algumas coisas que eu não tenho certeza que vão confirmar. Então, com base no meu mês inteiro, tudo que tem aqui no meu calendário mensal, isso é transferido para o dia a dia. Então, se eu pegar, por exemplo, essa agenda, eu tenho aqui que nessa segunda-feira, no dia 1º, eu gostaria de fazer o cardápio da semana, e isso vai ser algo, olha, que vai ter em todas as semanas. Então toda segunda-feira é uma atividade recorrente eu fazer o meu cardápio da semana. Então isso eu já marco quando eu faço o planejamento do meu mês todos os dias. Eu normalmente faço o planejamento do mês seguinte por volta do dia 20. E aí essas atividades recorrentes eu já marco tudo. E aí essas que estão ticadas de amarelinho são todas as atividades que eu já fiz. Essa que tá, por exemplo, riscadinha de vermelho, que é o que eu comentei com vocês, é compromisso que foi cancelado. E aí tudo isso que tá aqui circuladinho de rosinha são coisas que eu remarquei. Então, como eu vou para minha sogra amanhã, tudo que eu tinha programado de compromisso para sexta, eu preciso remarcar. Então, esse Momento Mulher é uma atividade aqui, um compromisso recorrente, assim como organizar a semana, que no caso é organizar a semana seguinte, onde toda semana vai ter. Então, ó, tem aqui Momento Mulher, organiza a semana. Nesse caso, como eu já tinha viagem marcada, eu já passei o Momento Mulher para quinta-feira, que foi o que eu fiz. Nesse caso aqui, como surgiu o compromisso de irmos para minha sogra, que a gente não tinha se programado antes, eu passei aqui para quinta-feira, que foi hoje, para fazer minhas unhas. E aí, como que eu organizo, então, os meus compromissos? Como que eu chego nessa foto aqui de uma semana de agenda? Vamos pegar, então, aqui a minha próxima semana. A minha semana do dia 8 ao dia 14 de janeiro. Aqui eu já tenho definidas algumas atividades e alguns compromissos que, quando eu programei o meu mês de janeiro, eu já deixei marcadinho. Então aqui eu marquei que vai ter o início do curso de férias das crianças, que é só um lembrete. Toda terça-feira eu já tenho marcado aqui a feira, olha, de manhã. Então toda semana na terça-feira eu já tenho marcado a feira, que isso é algo que eu faço no planejamento mensal.
Aí as atividades recorrentes, como eu já comentei, o cardápio da semana, a organização da semana, o momento mulher. E aí aqui eu vou lançando os compromissos que vão surgindo. E aí, gente, qual que é a grande sacada quando a gente vai organizar a nossa semana e fazer esse tipo de planejamento? É a gente ser realista. Então, por exemplo, se eu pensar aqui nesses 2 dias, o planejamento da panela e o planejamento do blog, são 2 atividades que vão me tomar muito tempo, porque é um planejamento anual que eu quero fazer. É um traçado de diversas ideias que eu quero fazer. E isso vai me tomar bastante tempo. Então não adianta eu querer colocar nesses 2 dias mais um monte de atividades, porque o que vai acontecer? Eu vou me frustrar, eu não vou fazer, porque isso vai tomar uma parte muito grande do meu tempo. E aí, como que eu sei quais as atividades que eu vou distribuir para colocar na minha semana? Eu tenho aqui alguns materiais de apoio para montar o meu planner, o meu cronograma semanal. Eu tenho 3 cadernos quaisquer à parte, um caderno pessoal, um caderno para assuntos do blog e um caderno para panela de 2. E aí, mês a mês, eu vou pegando algumas atividades que estão nesses meus cadernos, que é o que eu já fiz aqui. Por isso, nas últimas semanas de dezembro eu já fiz isso. Por isso que eu tenho já diversas coisinhas aqui marcadas nessas datas. Então eu vou pegando as atividades que estão aqui e vou dando uma filtrada no que eu preciso resolver mais rápido, no que pode se tornar urgente, e vou colocando aqui na agenda. E aí, outra coisa que eu tenho é essa pastinha aqui, que eu chamo de pasta de entradas, que aqui são diversos papéis e documentos de coisas que eu preciso resolver. E aí, com esses documentos aqui, às vezes eu preciso incluir coisas na agenda que não estão no meu caderno ainda. Então, todos esses documentos que vão chegando e que não é coisa que eu preciso resolver naquele momento, eu coloco tudo dentro dessa pasta. E aí, toda semana, na organização da minha semana, eu vejo desses papéis se tem coisas que eu preciso incluir na agenda, tá? Então, se eu for determinar uma ordem das coisas que eu faço, eu primeiro vejo esses documentos aqui e depois eu vejo essas anotações no caderno. Porque, a princípio, as coisas que estão no documento podem ser mais urgentes, porque não são coisas ainda que eu lancei no caderno e que podem esperar. No geral, tudo que eu tenho no caderno são ideias e são coisas que eu gostaria de fazer, mas que não tem urgência, não precisam ser coisas imediatas. Esse papelzinho aqui, esse post-it, eu gosto muito de trabalhar com post-it também, porque eles são para mim um suporte das atividades. Então aqui, por exemplo, no dia 3, onde eu tinha que marcar médicos, eu listei aqui nesse post-it todos os médicos que eu tinha que marcar. E aí, eu tiquei os médicos que eu consegui. Essa atividade eu considerei concluída, porque no dia que eu me programei para marcar médicos, eu marquei. Só que eu não consegui marcar todos que eu precisava, porque não são todos que voltaram ainda a trabalhar. Então eu peguei esse post-it e já deixei colado aqui nessa semana. Porque eu sei que nessa semana eu preciso incluir essa atividade de marcar médicos de novo aqui na minha agenda. Então agora eu vou dar uma separada aqui nesses documentos para ver o que eu tenho neles que eu vou precisar lançar na agenda nessa semana. Bom, então fiz o filtro dessa minha pasta de entrada. Aqui são coisas que permanecem nessa pasta, porque eu não vou resolver essa semana. E aqui são os papéis das coisas que eu preciso incluir na agenda. Então agora eu vou ver o que ficou da semana passada, que foi preciso remarcar, para que eu possa passar já para essa semana e incluir esses documentos de entrada aqui. E aí, só depois, por último, que eu vou olhar as anotações dos meus cadernos para saber se existe brecha para mais alguma. Programação da semana feita. Eu gosto de determinar alguns intervalos de horários para eu poder executar as minhas atividades.
E tem algumas coisas que estavam marcadas aqui embaixo que passam para cima, porque isso são itens que eu já tinha deixado marcado, porque eu gostaria de fazer nessa semana. E aí agora que de fato eu organizei minha semana, eu determino um intervalo de horário para fazer cada atividade, porque isso me dá uma ideia mais ou menos de quanto tempo que eu tenho disponível para executar outras coisas. Então aqui, se eu olhar, por exemplo, esse dia aqui, a terça e a quarta-feira, eu programei 3 horas para eu fazer esses planejamentos. Eu encerrando isso, se eu conseguir de fato terminar nessas 3 horas, eu encerrando às 16 horas, eu não coloquei outras coisas para eu fazer. Porque no meio disso tudo eu tenho e-mail para responder, eu tenho post no Instagram que eu faço todo dia, eu tenho o jantar para preparar. Então não adianta eu ficar preenchendo a minha agenda com todos os horários vagos que ela tem, porque eu não vou fazer todas as coisas que tiverem aqui. Tem gente que coloca inclusive essas atividades na agenda, de responder e-mail, de fazer o jantar, esse tipo de coisa. Eu não coloco, eu prefiro deixar uns buracos na agenda onde eu sei que eu vou encaixar essas outras atividades. Aqui eu coloquei todos os dias horário para eu fazer exercício físico. E aí quando eu olho aqui, por exemplo, essa segunda-feira que ela tá bem cheia, assim, você bate o olho na agenda, ela tá bem cheia. Ela tá cheia, mas ela tá cheia de atividades rápidas. E isso é uma coisa boa. Pegar um dia da semana e juntar diversas pequenas atividades que a gente consegue concluir rápido, porque isso psicologicamente causa um efeito bom, dá uma satisfação de você sair ticando diversas coisas. Aqui vocês podem ver que tá predominando a minha vida pessoal nessa semana, o que eu não acho nada ruim, porque se eu pegar minha agenda do ano passado, eu tive boas semanas no final do ano, onde predominou totalmente a panela de duas, a agenda era toda rosa, era dominada pela panela de duas. Então eu tô aproveitando ainda esse mês de janeiro para eu tentar resolver tudo que eu tenho para resolver de coisas pessoais, de coisas do blog, porque aí depois a gente entra para valer com a panela de duas também. E como eu fiz isso aqui, gravando o vídeo para vocês, entra mais uma atividade concluída de organizar a semana e mais um tique para o meu momento mulher, que era amanhã, e eu consegui concluir hoje. Então, gente, gostaram das dicas? Gostaram do vídeo? Espero que possa de alguma forma ajudar vocês aí no dia a dia para conseguir se organizar melhor, tornar a semana, tornar os dias mais produtivos. Se você acha que esse vídeo pode ser útil para alguém também, compartilhe nas suas redes sociais. Não esquece de curtir, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, que toda vez que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo em primeira mão. Até a próxima. Tchau, tchau.